Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo e hoje vou falar um pouco sobre a profecia de Daniel, ainda continuando, e vou fazer aqui uma certa observação, se assim quiser chamar, mas vou explanar melhor sobre a profecia de Daniel com respeito aos 1290 dias. Se você é uma pessoa curiosa, gosta de saber mais sobre profecias, sobre números principalmente, a gente está aqui para fazer você também raciocinar um pouco, né? E no final você vai chegar a uma conclusão que, logicamente, vai concordar que esta explicação é a mais cabível possível dentro daquilo que outras pessoas já tentaram fazer. E antes que você esqueça, se inscreva aí no canal. Começando, porém, vamos continuar ainda um assunto que ainda abrangi no assunto no vídeo anterior, onde falei sobre capítulo 12 de Daniel. Já foi comentado anteriormente, mas vou destacar apenas a parte que diz: e o conhecimento se multiplicará. Podem-se traduzir essas palavras pelo e o saber se multiplicará, ou então as informações se multiplicarão, porque vivemos na época da informação. Daniel, capítulo 12, versículo 8 e 9, que diz: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Conforme o restante do versículo, diz que as palavras estariam fechadas ou seladas até o tempo do fim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que somente em nosso tempo, ou no tempo do fim, muitas coisas da profecia de Daniel seriam reveladas, como esse detalhe que agora vou passar a vocês. Por exemplo, quando Daniel ouviu aquilo, ele escreveu praticamente a visão, ele mesmo disse que ele ouviu, mas não entendeu nada. De fato, não era para entender, porque não era para ser revelado naquele tempo, mas seria para o tempo do fim. Por isso que, continuando ainda o próprio relato de Daniel, agora os próximos versículos, agora o versículo 10 diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Conforme Daniel 12:10, disse: somente quem entenderia? Os sábios, enquanto os ímpios continuariam com sua impiedade. Agora, dentro de um contexto mais, para nós entendermos a profecia, é bom lembrar o seguinte: o quê? Que Daniel está falando de uma, vamos dizer, chamasse de uma revolução. Porque diz que o conhecimento se multiplicaria, que, conforme o versículo que já lemos, diz que muitos acordariam. Isso em sentido o quê? Intelectual. Então veja que ele está falando um aspecto mais de uma visão educativa, uma visão mais informativa. Este é o sentido da profecia. E por que podemos dizer isso?
Porque o próprio texto que acabamos de ler refere-se a isto mesmo. Mas o ponto que nos interessa, por isso eu fiz essa introdução antes, referindo-se a questões que o povo, muitos entenderiam, principalmente os sábios. Por quê? Porque aí é que entra os 1290 dias, conforme o versículo seguinte, que é Daniel, capítulo 12 mesmo. Agora o versículo é o de número 11, que diz: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Essa é a chave da questão. Quando começou e quando terminaria? Porque o próprio texto diz que quando fosse cessado o sacrifício. Daniel, dizendo sobre essa passagem, ele mesmo diz que o sacrifício seria tirado. E daí passariam os 1290 dias. Conforme nós entendemos, dias na Bíblia, aqui refere-se a anos, porque não existe lógica aplicar quando Deus falar dias, porque para Deus ele mesmo disse que dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando diz aí 1290 dias, não quer dizer dias de 24 horas, é claro, porque a Bíblia, em outras passagens, que já deve ter conhecido, diz que para Deus um ano é como um dia, e um dia como um ano. Então, quando se lê dias, entenda anos. Se eram 1290 anos, o que queremos saber é quando começou e quando terminaria, não é mesmo? Ou quando começaria. Alguns fazem algumas explicações que não têm sentido. Mas veja, por exemplo, o que eu vou dizer. Quando fala que após o sacrifício ser tirado, ou ser deixado de se oferecer sacrifício, então passaria toda essa época, ou todos esses anos. Bem, o sacrifício contínuo que a Bíblia fala, ela começou lá quando Deus instituiu na nação Israel o sacrifício que faziam continuamente no templo, quer de ano em ano ou mesmo no meio do ano havia ofertas, né, para várias utilidades. E quando acabou esse sacrifício? Segundo o que sabemos, quando Jesus morreu, deixou de existir, correto? Esta é uma forma de entender o sacrifício que acabou quando Jesus morreu no ano 33 da nossa era comum, e depois os sacrifícios que eram ofertados no templo ou onde quer que seja, aquele sacrifício de animais, já não tinham mais sentido, né? Porque eles eram oferecidos para, conforme disse o apóstolo Paulo, era para relembrar os pecados, que eles eram pecadores. Bem, mas alguns dizem que não acabou com a morte de Jesus Cristo, que acabou no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Bem, é outra explicação de quando ele foi tirado. Mas ainda Jerusalém foi reconstruída. E depois, no ano 135, é que ela deixou realmente de existir, lá nos primeiros séculos, por causa dos romanos que invadiram e destruíram tudo. Bom,
Mas era esse o sacrifício realmente de qual Deus estava falando para Daniel? Vamos analisar o seguinte. A Bíblia não diz que somente o sacrifício que eram oferecidos no templo eram os sacrifícios que serviam como meio de agradar a Deus. Não. Muitos hão de lembrar que o apóstolo Paulo mesmo disse, lá em 2 Timóteo 4,6, ele diz: porque eu já estou sendo derramado como sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então a morte dele já era um sacrifício. Ele já estava a caminho da morte praticamente quando ele escreveu essas palavras. Ele sabia que não ia durar muito, então ele seria morto praticamente. É isso mesmo. Então cada ser humano que dava sua vida em prol da crença em Jesus Cristo é um sacrifício agradável a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que deveriam oferecer os corpos deles, dos cristãos, como sacrifício agradável a Deus. Notaram? De que maneira? Se entregando na pregação, fazendo as coisas certas, se declarando como cristão, aí sim era um sacrifício a Deus. Porque se morresse, é como algo, como diz o próprio salmista, a morte do justo tem sentido para Deus. E não é só isso. Quando o apóstolo Paulo diz em Hebreus 13:15, que devem oferecer sacrifícios de lábios. Que são sacrifícios de lábios? O próprio Davi diz que oferecerei sacrifício a Deus com louvor dos meus lábios. Então, quando o cristão ele declarava a sua fé em Jesus, a sua crença, a sua esperança, os ensinamentos de Jesus para as pessoas, aquilo lá também era um sacrifício. Não é verdade? É assim que a Bíblia ensina. Então, enquanto existiam cristãos que faziam isso, o sacrifício estava continuando. Até lembram de uma ocasião, quando os apóstolos, alguns deles, queriam se sentar ao lado de Jesus. Um do lado, outro do outro. Um à direita ou à esquerda. Aí Jesus que respondeu, a resposta lá em Mateus 20, 22 e 23, ele disse assim, ó: vocês vão beber do cálice que eu bebo? E disseram, sim. Aí Jesus só respondeu, bom, então beberão do cálice que eu também beberei, que no caso era a morte, né? Aí ele disse em seguida, mas quanto a sentar ao meu lado, à minha direita ou à minha esquerda, isso não cabe a mim, mas sim ao meu Pai. Então, quer dizer, mesmo tipo de morte que Jesus teve, ou seja, morrer em prol da justiça, era o sacrifício pelo qual os apóstolos também iam passar, como de fato todos passaram, não é? Todos, praticamente não há relato de alguém que sobreviveu, talvez o apóstolo João, qual não se tem muita coisa sobre a morte dele, mas no fim, mas de outros, existe sim a própria tradição da religião, mesmo a católica, e a religião, ou a tradição judaica, ou outras, falam que realmente eles morreram, os historiadores contam como de fato eles morreram. Bem, aí talvez pergunte, então quando é que terminou esse sacrifício? É muito simples, quando morreu o último cristão fiel, certo?
E quando morreu o último cristão fiel? Não sabemos. Não há nenhum livro inspirado, não há nenhum relato assim fidedigno que possa dizer quando realmente morreu o último cristão fiel, quando ali cessou o sacrifício contínuo, que era aquilo que os cristãos continuaram como oferendas a Deus. Mas podemos ter-se uma ideia. Por exemplo, o apóstolo João, ele tinha um discípulo chamado Policarpo. Policarpo morreu no ano 155, correto? Só buscar no Google ou qualquer parte da internet você vai encontrar sobre Policarpo, quando ele morreu, no ano 155. Bem, Policarpo, com certeza a gente sabe que era uma pessoa fiel, ele morreu como um mártir. Mas ainda havia outro. No caso, ele se chamava Justino o Mártir. Este Justino Mártir, que antes era um filósofo, depois converteu ao cristianismo, ele foi fiel também. Embora já havia passado mais quase meio século ou mais, um pouco, já estava longe, um pouquinho longe, né? 50 anos parece pouco, mas para uma crença, ela é deturpada em poucos anos, como eu já disse em outro vídeo. Não leva muito tempo, alguém já começa a inventar coisa. Então naquela época surgiram os gnósticos, os essênios e outros que também que iam por lado da filosofia, achando que eles sabiam mais do que os outros, então já começou aquela apostasia dentro da igreja cristã, lá logo no primeiro século. Mas quem era Justino Mártir? Apesar dele ser filósofo, ele conseguia assim muito engajamento por causa que ele era um tipo professor de filosofia. Mas ele foi fiel sim, tanto é que ele morreu fiel. Quando é que talvez ele morreu? Para isso temos uma data, certo? Veja, por exemplo, se você puxar sobre o nome Justino Mártir, vai ver que ele morreu exatamente neste ano, no ano 165. Aí talvez diga, mas não teve cristãos que morreram depois? Cristãos que foram martirizados? Teve, porque a perseguição continuava. Mas a gente não sabe dizer exatamente, esse que é o ponto. Quando é que Deus considerou como o fim do sacrifício contínuo? Quando? Quando morreu Justino Mártir, ou quando morreu Policarpo, ou quando morreu Irineu no ano 202, e outros que morreram depois ainda. Mas vamos aqui, pela lógica, talvez analisar o seguinte: se Justino Mártir morreu em 165, e a profecia de Daniel, que diz que o conhecimento se ampliaria, ou se tornaria abundante, ou o conhecimento se multiplicaria, tem uma data provável para que isso começasse. E quando foi que começou esta revolução no entendimento? Quando é que os seres humanos, as pessoas em geral, começaram a ter mais informação, principalmente da Bíblia? O conhecimento secular conta também, mas principalmente o conhecimento bíblico começou a ser expandido quando? Olhem essa gravura. Está vendo a prensa
esta marcou praticamente o início do cumprimento da profecia. Ou seja, quando as pessoas começaram a abrir os olhos e assim por diante. Por quê? Porque até então a Bíblia existia, mas somente aquelas que eram escritas à mão. Os copistas levavam muito e muito tempo para produzir uma única Bíblia. Certo? Olha o trabalho que dava. Quem é que podia possuir uma Bíblia naquele tempo? No ano, vamos estar dizendo aí, até esta época. Ninguém tinha condição, porque era muito caro. Realmente, a Bíblia era um livro raro e caro. Não só a Bíblia, mas outros livros também, porque tudo era feito à mão. Mas quando Gutenberg criou a prensa, né, o primeiro modo de imprimir páginas escritas, foi uma revolução. A tecnologia aí do conhecimento tornou-se abundante. Por quê? Porque ele produziu logo a Bíblia, embora foi uma Bíblia escrita em latim, mas em seguida outros vieram e traduziram para outros idiomas e começou a impressão e outra impressão até em nossos dias. Hoje você tem a Bíblia que não é mais nem mesmo impressa, ela é direto no sistema do computador e assim por diante. Então a facilidade que teve. Então se nós pegarmos os do ano 165 e acrescentar a ele o 1290 anos, aí vamos chegar exatamente no ano o 1455. Entenderam? Não é uma revelação, não é algo assim que talvez vocês possam falar, ele tem razão. Não. É apenas uma observação, vamos dizer. Apenas uma indagação. E se for verdade? Né? Talvez não conhecemos os desígnios de Deus. Por isso, podemos ter certeza que Deus cumpriria sim a sua profecia no tempo devido. E hoje estamos vendo aí o mundo inundado de Bíblias, de tudo quanto é informação, tudo quanto é que você quer saber está à sua disposição. Basta querer. Certo? Então, pense sobre isto e analise, veja, né? Quem sabe seja esta a forma ou a explicação para esta profecia. Quero agradecer por sua atenção. Mais uma vez relembro para se inscrever no canal. E na próxima vez vou continuar ainda falando alguns detalhes a respeito de outros assuntos ou deste mesmo. Então, agradeço a sua atenção e espero e aguardo você para um próximo vídeo. Então, até lá, o meu muito obrigado.